perguntas, respondeu, vai para a próxima sessão. Você pode fazer das duas formas também, não tem problema. Entre as perguntas, a gente tem aqui, quando você clica em múltipla escolha, você vai ver umas opções com todas as possibilidades de pergunta e resposta que você deseja obter. Então, por exemplo, você pode ter uma pergunta de resposta curta. Talvez o aluno vai dizer o nome dele, ou vai dizer o e-mail, por exemplo. Você vê aqui em validar resposta, vai vir no menu, a opção de validar resposta, você pode dizer, eu quero que ele informe uma resposta curta, por exemplo, CPF dele. Então, tem que ser o número. Aí você vem estabelecer o que precisa ter para validar. Tem que ser o número. Tem que ser uma expressão regular, tem que ser um texto, por exemplo, tem que ser o nome dele. Então, por exemplo, se é o nome dele, não pode ter número. Ele vai colocar só número. Mas é um texto, mas tem que ter URL, então tem que ser um site. Informe o seu site, por exemplo, ou informe o seu Instagram, o seu Facebook. Aí, então, ele vai ter que colocar toda aquela estrutura de um site, de um endereço, de um domínio da web, né? www. O nome do domínio que foi registrado, enfim. Você pode também no e-mail já definir e-mail, qual que é o padrão para e-mail. Você já tiver essa aula no módulo de correio eletrônico. É o arroba, o nome do domínio e o nome, então, né, do tipo de domínio, né? É .com, que é comercial, .org, né? Mas qual é o site? Então você tem um arroba, aí tem lá o nome do site, né? O domínio que foi registrado, e tem lá então o tipo de domínio, né? .com, se é comercial, se é não governamental, enfim. Você pode também ter respostas, tá? Que sejam parágrafos. Essas respostas, quando você quer que o aluno explore mais o assunto, ele faça uma pequena resenha, uma dissertação sobre o assunto, já é uma questão mais subjetiva, né? Você também tem questões de múltipla escolha, tá? É interessante que essas questões de múltipla escolha, elas geram um gráfico. Por exemplo, nesse formulário aqui, eu coloquei uma questão de múltipla escolha relacionada ao sexo, masculino e feminino. Entre as respostas que eu obtive, ele já me deu um gráfico, que de 112 respostas, 86,6% é feminino, um total de 97 respostas. E 15 respostas, né? 13,4% é um público masculino. Então, quando eu coloquei lá no meu formulário perguntas de múltipla escolha, ele já vai me gerar um gráfico com essas respostas, né, ao final do meu formulário. À medida que eu for recebendo respostas, ele já vai gerando esse gráfico, vai atualizando a cada resposta recebida, tá? Se eu definir aqui, eu quero uma caixa de seleção. Quando eu estabeleço que eu quero uma caixa de seleção, por exemplo, nessa pergunta eu utilizei uma caixa de seleção, em que o aluno pode marcar mais de uma resposta. Nesse caso aqui, seriam as escolas que o servidor trabalha. Ele pode marcar várias, ele pode marcar mais de uma. No meu gráfico, no meu resultado, ele vai me dar uma opção assim, ó. Então, eu tenho tantas pessoas que trabalham nessa escola, mas aqui eu posso ter uma resposta mista. Ele pode trabalhar tanto nesta quanto nesta. Mas é essa visualização que você vai ter, tá? No seu formulário quando você for receber as suas respostas, tá bom? A gente pode ter também uma lista suspensa. Essa lista suspensa, alguns dos usos a gente utiliza quando você quer que a pessoa informe qual que é a origem dela, qual que é o seu estado de origem e sua cidade de nascimento. Ou para ele formar uma cidade entre o estado. Você coloca uma lista com todos os nomes das cidades e ele vai ter que escolher uma. Por exemplo, eu moro no Pará, você pode colocar abreviação, então ele vai clicar, vai ter uma lista suspensa, ele vai escolher uma opção e vai ficar lá definida na resposta dele. O upload de arquivo, quando você quer que o aluno faça um envio de um arquivo, tá, no seu formulário, você seleciona. É interessante que nessa pergunta, quando você coloca o upload de arquivo, você vai permitir que os participantes façam envio de arquivo, tá? E aí, ele vai ser feito no Google Drive do proprietário do formulário. Então, se você estiver trabalhando em um formulário de uma outra pessoa, os arquivos vão lá para o Google Drive daquela pessoa, tá bom? Mas lembra, para os participantes poderem fazer o upload de arquivo, eles têm que estar logados no e-mail deles da Google, né? Pode ser o e-mail pessoal, Gmail ou institucional. O formulário você também pode definir que mesmo sem ter e-mail ele possa responder, mas você pode limitar uma resposta também. Então estou ciente disso e eu coloco, eu só quero tipos específicos, eu quero que ele me envie só um arquivo em PDF. Então se ele me mandar um vídeo, então o meu formulário vai recusar, ele não vai receber. Eu quero só um documento, eu quero uma planilha, para vocês fazerem uma planilha. Eu quero uma apresentação, desenho, imagem, áudio, vídeo.
Enfim, eu posso limitar o tipo, tá, de arquivo que eu quero receber. Se eu marquei somente esses tipos específicos, todo e qualquer outro formato de arquivo que não se enquadrar nessas opções aqui, ele não vai receber. Posso desmarcar se eu não quero arquivos específicos. Posso definir a quantidade de arquivos que ele pode estar me enviando, né? Digamos que eu vou solicitar que ele faça o envio. Se é um formulário de inscrição, por exemplo, de uma cópia da identidade, uma cópia de um comprovante de escolaridade, de residência. Então, eu posso marcar quantos arquivos eu gostaria que ele fizesse o envio e o tamanho máximo do arquivo. Esse arquivo ele pode ter até 1 GB, por exemplo. É um filme que ele vai te mandar, alguma coisa do tipo. Ele pode ter até 10 MB. Então, uma identidade dele, alguma coisa do tipo, 100 MB, você pode definir o tamanho por arquivo, tá? Se possível, tente colocar sempre uma opção maior daquele que você acredita que vai receber. Então, se você espera receber algo em torno de alguns megas, coloca 100 megas, 1 GB, tá? Lembre que você também pode definir o limite do formulário. Por exemplo, meu limite é 1 GB. Então, para o meu limite de 1 GB, eu posso receber 10 respostas de 100 megas. Depois disso, já chegou no meu limite. Então, eu tenho que estar bem ciente, tá? De que se eu estabelecer o limite, a partir desse limite, se ele for preenchido, né, alcançado, eu não vou receber mais respostas, tá? Não vai ser mais possível enviar arquivos, tá bom? Quando você seleciona aqui, então, uma escala linear, você quer que a pessoa diga uma escala de 5 a 10, ou uma escala de 1 a 5, aí você informa que 1, por exemplo, é muito insatisfeito, e 5 é altamente satisfeito. Então, você pode estabelecer com o seu público aí, né, no seu aluno, dependente do uso do formulário que você vai fazer, que ele possa fazer essa escolha. Então, em escala linear, você utiliza para esse tipo de perguntas. Quando você estabelece que você quer uma grade de múltipla escolha, ele pode marcar várias opções, tá, de múltipla escolha. Lembra, múltipla escolha vai marcar uma opção, mas você tem essas opções em formato de grade, de uma linha, de uma coluna. Ele pode relacionar linha 1, coluna 1. Certo? Então, ligue conforme as opções correspondentes. Você tem uma assertiva e você tem uma resposta correspondente, né? Então, por exemplo, quando a gente diz que a frase, então se você está estudando, nessa frase possui algum verbo presente, qual verbo? E a coluna vai identificar. Então, você pode pensar em questões desse tipo, tá? Em grade de seleção, quando você seleciona, você vai ter a mesma, tá, estrutura, mas você pode lembrar, quando é grade de caixa de seleção, grade é esse formato, de linha e coluna, mas caixa de seleção é porque a pessoa pode marcar mais de uma opção, tá? Lembra assim, caixa de seleção, ele pode marcar mais de uma. Múltipla escolha, ele pode marcar só uma. Eu também posso definir que no meu formulário, eu quero que o aluno informe a data, uma data de entrega, a data que ele nasceu, a data de matrícula dele, a data de admissão. Eu posso estabelecer perguntas desse tipo também, tá? Quando eu escolho que ela tenha uma data, tá bom? E posso estabelecer também horário, né? Qual o horário do seu atendimento, qual horário você estava agendado, qual é o melhor horário para você. Enfim, eu posso ter perguntas também desse tipo, tá bom?